Imagine um homem que passou a vida inteira acreditando no que aprendeu na escola. O livro didático dizia: as pirâmides foram construídas pelos egípcios. Centenas de milhares de trabalhadores. Ferramentas de cobre. Trenós de madeira. Tudo simples. Tudo claro. Feche o livro, vá para casa. Mas um dia esse homem, digamos que sou eu, está ao pé da grande pirâmide de Quéops e percebe que algo não fecha. Não emocionalmente, não misticamente. Matematicamente. Deixe-me explicar. A grande pirâmide é composta por aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra. O peso médio de cada bloco é de cerca de 2,5 toneladas. Alguns blocos na base pesam entre 50 e 80 toneladas. A história oficial afirma que a construção levou cerca de 20 anos, aproximadamente 7.300 dias. Agora faça as contas. 2.300.000 blocos divididos por 7.300 dias dá 315 blocos por dia. Cada dia. Sem fins de semana. Sem feriados. Sem quebra de ferramentas. Sem doenças entre os trabalhadores. 315 blocos por dia. Isso é 13 blocos por hora. Um bloco a cada 4 minutos e meio. Um bloco a cada 4 minutos e meio. Ele precisa ser extraído da pedreira. Despostado. Transportado. Ecado. Assentado com precisão de frações de milímetro. Em 4 minutos e meio. Com escopros de cobre e cordas de papiro. Mas espere. Isso ainda não é tudo. A egiptologia oficial não nega essa aritmética. Ela simplesmente diz: havia trabalhadores suficientes. Quantas? As estimativas variam entre 20.000 e 100.000 pessoas. Mas eis a pergunta que, estranhamente, ninguém faz: como alimentar 100.000 pessoas no deserto durante 20 anos? Não é retórica. É logística. Cada pessoa consome cerca de 2.500 quilocalorias por dia. Com trabalho físico pesado, 3.500. 100.000 trabalhadores, 3.500 quilocalorias. Isso equivale a 350 milhões de quilocalorias por dia. Multiplique por 7.300 dias. Você obterá um número tão imenso que os egípcios simplesmente não tinham grãos em quantidade suficiente. Não porque fossem pobres, mas porque todo o Vale do Nilo não produzia tanto. Alguém vai contestar: foram encontrados registros de fornecimento de pão, cerveja, peixe. Perfeito. Logo, a logística existia. Mas então surge a próxima pergunta: onde estão as estradas? Onde estão os vestígios dessa colossal infraestrutura de abastecimento? Encontramos registros em papiro. Encontramos vestígios dos assentamentos dos trabalhadores. Mas não encontramos uma rede viária capaz de garantir o transporte diário de centenas de toneladas de alimentos até o platô de Gizé. Estradas dessa escala deixam marcas por milênios. As estradas romanas resistiram até hoje. Onde estão as estradas egípcias da época de Quéops? A resposta da ciência oficial costuma ser: as estradas eram temporárias, feitas de madeira ou areia compactada. Certo. Acito. Mas então admita que estamos reconstituindo o processo de construção com base em uma logística que não deixou rastros físicos para o transporte de blocos por estradas inexistentes, com ferramentas incapazes de trabalhar o granito e com uma força de trabalho impossível de alimentar. Isso não é história. É ficção consagrada pela autoridade acadêmica. Vamos falar sobre precisão. A base da Grande Pirâmide é um quadrado com lado de 230 metros. O desvio em relação ao quadrado perfeito é inferior a 2 centímetros no perímetro. 2 centímetros e 920 metros. Isso é uma margem de erro inferior a 1/5 de milésimo%. Construtores modernos com níveis a laser e modelagem computacional consideram essa precisão impressionante. E queremos acreditar que pessoas com cordas e estacas de madeira alcançaram há 4.500 anos. Mas o mais interessante não está na precisão da base. O mais interessante está na orientação. A Grande Pirâmide está alinhada com os pontos cardeais com desvio de 360 vós de minuto angular. Isso equivale a 0,05 graus. Para atingir tal precisão, seriam necessários instrumentos astronômicos que os egípcios da Idade do Bronze não possuíam. Ou então seria necessária outra fonte de conhecimento, aquela sobre a qual a ciência oficial prefere silenciar. Reflita sobre o seguinte: os egípcios registravam tudo. Registravam listas de alimentos.
Pintavam cenas de pesca, caca, banquetes, guerras. Deixaram uma quantidade imensa de textos. E mesmo assim não sobrou nenhuma planta de construção da pirâmide. Nenhuma instrução para o assentamento dos blocos. Nenhum projeto arquitetônico. Como é isso possível? Se a construção das pirâmides foi o maior feito da civilização egípcia, por que eles não o documentaram? Por que não existe um único texto descrevendo o processo? A resposta dos egiptólogos: não foi preservado. Mas esse é um argumento intelectualmente desonesto. Significa, não há provas, mas mesmo assim estamos certos. Em qualquer outra ciência, a ausência de provas implica ausência de certeza. Na egiptologia, a ausência de provas significa, por algum motivo, confirmação. Há um fato raramente mencionado nos documentários populares. As pedras das câmaras internas da Grande Pirâmide, em particular a chamada Câmara do Rei, são revestidas de granito de Assuã. A pedreira de Assuã fica a aproximadamente 800 quilômetros de Gizé. Os blocos desse granito pesam entre 25 e 70 toneladas. Era necessário transportá-los pelo Nilo e depois içá-los a uma altura de cerca de 43 metros, para o interior de uma pirâmide em construção. Em barcos de papiro. Por rios com cheias imprevisíveis. Com alavancas de madeira. Isso não é tecnicamente impossível, mas exige um nível de organização que supera tudo o que conhecemos sobre as capacidades logísticas do Egito Antigo. E é aqui que quero fazer a pergunta central, não mística, não conspiracionista, mas estritamente metodológica. Como sabemos que as pirâmides foram construídas exatamente como descrevem os livros didáticos? A resposta é desconfortável: não sabemos. Reconstruímos o processo a partir de dados indiretos, por analogia com outras práticas construtivas, por lógica. Mas uma reconstrução não é um fato. Uma reconstrução é uma hipótese. E se é uma hipótese, ela deve estar aberta à crítica. Permita-me propor uma hipótese alternativa, não menos lógica e, em vários aspectos, mais lógica do que a versão oficial. E se a tecnologia de construção das pirâmides não tivesse se perdido porque não foi documentada, mas sim porque foi deliberadamente ocultada? E se as pirâmides fossem construídas usando princípios que hoje chamaríamos de concreto geopolimérico, ou seja, os blocos não eram talhados, mas moldados no próprio local a partir de uma mistura de calcário triturado, água e aglutinantes naturais? Isso explicaria a precisão, a velocidade e a ausência de marcas de processamento na maioria dos blocos. Explicaria por que os blocos externos têm formas irregulares, eram moldados em caixilhos cuja forma dependia dos blocos vizinhos, não de um gabarito ideal. Explicaria a composição química característica de alguns blocos, que difere do calcário natural. A ciência oficial rejeitou essa hipótese. Por quê? Por que contraria nossa imagem dos povos antigos como primitivos? Por que reconhecê-la exigiria a revisão de muita coisa? A teoria geopolimérica, proposta pelo químico francês Joseph Davidovits nos anos 80 do século passado, foi recebida pelos egiptólogos com irritação evidente. Não com refutação baseada em dados, com irritação. Isso é revelador. Mas voltemos à aritmética, porque a aritmética é nossa ferramenta mais honesta. Se as pirâmides fossem construídas com blocos moldados no local, a cronologia mudaria radicalmente. Não seria necessário içar um bloco pronto de 2,5 toneladas a uma altura de 140 metros. Bastaria subir cerca de 200 kg de mistura seca em sacos, adicionar água, nivelar o caixilho e aguardar algumas horas até o endurecimento. Isso muda tudo. Isso torna a construção de uma pirâmide em 20 anos não apenas possível, mas perfeitamente realista mesmo com uma força de trabalho relativamente pequena. Por que essa versão não é aceita? Porque tem um problema sério. Ela priva as pirâmides do mistério. Transforma-as de enigma em projeto de engenharia. E o enigma é um negócio. Milhares de cientistas, dezenas de departamentos universitários, centenas de milhões de dólares da indústria turística. Tudo isso se sustenta na imagem das pirâmides como um milagre inexplicável. Se a explicação for encontrada, o dinheiro para de fluir. Isso não é conspiração. É a economia do conhecimento. Agora, sobre a pedra. Mais precisamente, sobre o que está escrito nela. Ou, com maior precisão ainda, sobre o que não está escrito. Dentro da Grande Pirâmide não há uma única inscrição. Nenhum hieróglifo. Nenhum texto. Para comparar,
na tumba de Seti I, construída posteriormente, há milhares de linhas de texto. Os egípcios adoravam ornamentar seus sepulcros. Acreditavam que a palavra gravada na pedra garantia a vida além da morte. Por que o faraó Quéops, ao construir para si a maior tumba da história da humanidade, não deixou uma única linha? Nenhuma oração. Nenhum nome. Nada. A resposta oficial era a tradição da época. Mas essa tradição não se encontra em nenhum outro lugar de forma tão radical. As pirâmides de Gizé são as únicas grandes tumbas egípcias sem inscrições internas. Logo, ou era uma tradição única que surgiu e desapareceu com um único faraó, ou as pirâmides não eram tumbas desde o início. Isso não é ideia minha. É uma questão levantada por pesquisadores ao longo de 1,5 séculos. E a cada vez a ciência oficial responde da mesma forma: eram tumbas porque assim decidimos. O corpo de Quéops não foi encontrado na pirâmide. Nenhum sarcófago com múmia. Nenhum objeto funerário. Nenhum artefato que indicasse inequivocamente um sepultamento. Apenas uma caixa de granito vazia na câmara do rei, sem tampa, sem inscrições, sem conteúdo. Qual é então a função da pirâmide? Isso eu não sei. É uma resposta honesta. Mas sei outra coisa. A hipótese de que se trata da tumba do maior faraó, construída em 20 anos por centenas de milhares de trabalhadores com ferramentas de cobre, contém mais contradições lógicas do que qualquer alternativa. A pedra não mente. Mente a interpretação. Ou, mais precisamente, não mente, mas simplifica. A história acadêmica das pirâmides é uma história conveniente para o livro didático. Ela se encaixa na narrativa do progresso linear. Primeiro os povos primitivos construíam de forma simples, depois mais complexa, depois ainda mais complexa. As pirâmides não se encaixam nessa narrativa. Elas surgem de repente, no auge da sua perfeição, e depois a qualidade da construção cai. As pirâmides dos sucessores de Quéops são piores. Muito piores. Desmoronaram mais cedo. Sua precisão é menor. Se a construção das pirâmides fosse resultado de experiência acumulada, seria lógico esperar o contrário. Primeiro pior, depois melhor. Mas o que vemos é, primeiro perfeição absoluta, depois degradação. Isso significa uma de duas coisas: ou a tecnologia foi tomada de empréstimo, e os construtores posteriores já não compreendiam seus princípios, ou a grande pirâmide foi construída muito antes do que acreditamos. Ambas as hipóteses são rejeitadas pela egiptologia oficial. Não porque contradigam os dados, mas porque contradizem o sistema. Não estou propondo que você acredite em extraterrestres. Não estou propondo que negue que os egípcios foram uma grande civilização. Foram, sem dúvida. Estou propondo que você faça uma única coisa simples, honesta e científica: duvide. Exija provas onde elas não existem. Reconheça que não sabemos é uma resposta mais precisa do que sabemos porque está escrito no livro didático. A pedra permanece de pé. 4.500 anos, ou talvez mais. Ela não vai se explicar sozinha. Mas também não vai confirmar a versão que lhe atribuem. Ela simplesmente permanece. Silenciosa, precisa, inexplicada. E enquanto a ciência oficial finge ter uma explicação, eu vou continuar de pé ao pé dela, contando, um bloco a cada 4 minutos e meio. Com escopro de cobre. Por uma corda de papiro. A uma altura de 140 metros. 20 anos. Sem um único projeto. Você acredita nisso? Ou acredita porque está escrito no livro didático? A diferença entre essas duas perguntas é a diferença entre conhecimento e fé.